Bom dia a todos. Nós vamos dar mais só 2 minutinhos para esperar o pessoal chegar e a gente começa aqui a nosso webcast. Bom, pessoal, 11h32, vamos começar. Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Tinoco, sou Relações com Investidores da Padtech. Hoje a gente vai apresentar os nossos resultados do segundo trimestre de 22. A gente divulgou esses resultados ao mercado na sexta-feira, dia 12, depois do encerramento do pregão da B3. O ITR e o release de resultados, como sempre, estão disponíveis nos sites da CVM, da B3 e da Padtech. www.padtech.com.br. Caso vocês tenham perguntas, a gente vai abrir aqui para uma sessão de Q&A no final da exposição. Então, eu peço, por favor, para vocês digitarem no chat aqui do Zoom, indicando o nome, empresa, e ao final da nossa exposição a gente vai responder as perguntas. Essa apresentação está sendo gravada e ela vai ficar disponível no site da companhia, que nem nós fazemos todos os trimestres. Hoje conosco estão o Carlos Raimar Schoninger, nosso CEO, e o Renato Jordão, nosso CFO e DRI. Raimar, eu passo a palavra a você. Por favor, pode começar. Obrigado, Dani. Obrigado aí a todos os investidores, analistas e pessoas que estão acompanhando o nosso resultado. É um prazer estar aí com vocês novamente nesse trimestre. Então, começando aí pelo disclaimer típico, né, do mercado de capitais, vão encontrar a nossa apresentação. A Daniela já fez referência a ele. E eu sempre começo a apresentação contando um pouco do que nós fazemos, né? Porque tem gente que já nos acompanha aí há muito tempo e tem gente que acabou de investir, começou a acompanhar a nossa história agora. Então, o que nós fazemos na companhia? Nós temos 2 áreas principais. A primeira área que é de equipamentos, onde nós desenvolvemos as soluções de transmissão de dados via fotônica, né? Nós chamamos aqui de DWDM, a tecnologia mais capaz de transmitir dados, transferir dados em altíssimas capacidades, em um simples par de fibra ótica aí, mais de 50 terabits aí na rede, e uma soluçãozinha do tamanho de um notebook hoje já é capaz de mandar mais de 1,2 terabits. Só para citar como exemplo o nosso próprio equipamento aqui, o TN, capacidade de transmissão. Então, somos missão crítica nas redes de transmissão de dados no Brasil, na América Latina e no mundo onde operamos. Então, nos classificamos aqui como um provedor global de sistemas de transporte eótico de alta capacidade. E aqui vou simplificar nessa sigla DWDM, que é a tecnologia que dá cor aí ao nosso universo tecnológico. Somos uma multinacional brasileira e pioneira. Abaixo da linha do Equador, somos os únicos que dominamos essa tecnologia. Temos competidores aí nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, temos diversos outros fornecedores, mas abaixo da linha do Equador, só para mostrar que são poucos que conseguem dominar os postos aqui, como uma expressão nossa do dia a dia. O que trabalhamos é tornar a internet,
dados de internet, dados sobre qualquer forma aí de compactação, disponíveis para todos os usuários, quer sejam empresas, sistemas de data centers, a própria Bolsa de Valores, ou as residências aí, para fazer conferências como nós estamos fazendo aqui no dia a dia. Tem missão crítica no dia a dia das operações de internet no território estadual. Há mais de duas décadas aí desenvolvendo essa tecnologia, nós fazemos aí mais de 20 anos, né? Fazer aniversário agora, comemoramos o nosso aniversário agora nesse agosto. E temos um compromisso intrínseco à tecnologia e também da nossa vontade, um compromisso de desenvolvimento técnico aí da tecnologia no dia a dia, está muito próximo do cliente. As demandas dos nossos clientes, nós tentamos atender elas de forma muito próxima àquilo que é a vida real das redes. Por isso, nós temos esse sucesso no Brasil, sabemos como operar no Brasil, tanto no desenvolvimento de equipamentos, como na segunda vertical que eu estava comentando, que é a parte de serviços. Né? Por dominarmos a tecnologia tão profundamente, nossos clientes confiam em nós no monitoramento e, algumas vezes, até a operação de algumas partes da rede para garantir continuidade, garantir que a rede está com a melhor equipe de engenharia no dia a dia, para manter essa missão crítica, né, que é servir a internet para toda a população de forma contínua, em qualquer momento. Nós nos consideramos como verdes por natureza, né, como ESG por natureza, porque habilitamos, ao mesmo tempo, habilitamos conectividade remota em vários territórios. Isso se traduz em menos deslocamento, menos pegada de carbono, uma qualidade de vida mais saudável. Durante a pandemia, tivemos o nosso papel de aumentar a capacidade de forma quase emergencial em várias redes, e isso tudo para tornar a nossa vida conectada lá em cima, né? Ou seja, nós nem percebemos que estamos conectados no dia a dia, tanto no computador quanto no celular, em qualquer plataforma. Então, dada essa primeira talvez ambientação de onde nós estamos no universo tecnológico, vou comentar um pouco de alguns destaques aí do nosso trimestre aí, que monetiza, né, a conectividade mundial, aí, a conectividade global das redes de internet. Então, o primeiro destaque é quanto à nossa base de clientes, continua forte, crescendo muito no Brasil e no mercado internacional, que é uma das nossas, dos nossos caminhos de crescimento, né? Crescer no mercado latino-americano, além do Brasil. No Brasil, nós somos dominantes, perto aí de 30% de market share estimado pela própria casa. Nós temos um market share somente na América Latina, então conseguimos reduzir o market share no Brasil. E na América Latina, nós estamos crescendo aí quase 1 ponto ano contra ano, 1 ponto percentual de market share no mercado latino-americano. Então, isso levou a um crescimento da receita no segundo trimestre comparado com o primeiro. Quando nós comparamos com o ano anterior, o ano passado foi o ano de pandemia, onde nós estávamos a todo vapor. Esse ano é um ano mais pós-pandemia, com sazonalidade típica de mercado normal de telecomunicações, onde se decidem os projetos no início do ano, se executam durante o ano. E algo que foi extraordinário nesse trimestre foi o mercado internacional. Vocês acompanharam alguns press releases da empresa, fizemos a nossa primeira venda no mercado americano, um mercado que passa por uma transformação com a saída de alguns operadores asiáticos, e estar posicionado nesse mercado é muito bom. A venda aconteceu no segundo trimestre, a materialização da receita deve acontecer aí nesse segundo semestre da companhia. 53% de crescimento no mercado internacional é algo extraordinário, ano contra ano, e mudou o mix aí, a composição da nossa receita entre mercado nacional e mercado internacional de forma muito quase abrupta e benéfica para a companhia. Então, isso materializou um recorde no mercado de montante faturado, montante monetizado no mercado internacional, montante visto na companhia. O Brasil, dado o impacto da curva de juros, que agora é quase 13 e pouco só no CDI, né? CDI, e o que se traduz para o nosso cliente em taxa de juros que se aproxima, facilmente 20% mais, levou a muito mais racionalidade e muito mais, talvez,
estudo antes de investir em qualquer projeto de rede que vai milhões de reais. Tivemos um primeiro semestre aí com clientes pensando muito antes de investir em suas redes, mas a demanda dos clientes finais, né, casos aí continuou aumentando, clientes que tinham 100 mega vão para 200, 200 para 400, 100, já tem redes aí falando em gigas por casa conectada. O mercado corporativo isso é muito mais comum. Então, as redes vão ter que continuar crescendo, mas o mercado nacional, percebemos que está se movendo com muito mais cautela, que é natural, né, num ambiente de mais pressão de custos financeiros, custo de decisão é bastante importante. Nós, para compensar isso, desenvolvemos junto ao BNDES o nosso primeiro FIDIC com recursos do Fundel, e isso reduz o custo financeiro significativamente para o nosso cliente. Foi a nossa forma aqui no dia a dia de contribuir para o crescimento. Lembro que isso foi anunciado já no ano passado e passou a estar operativo nesse último trimestre. Então, estamos facilitando a vida dos nossos clientes, o financiamento que vão aí até 5 anos, com taxas bem interessantes, que variam entre 7% e 10%. Mais ou menos. Então, por um lado, temos uma pressão macro, por outro lado, tentamos compensar isso no dia a dia do nosso modelo de financiamento do cliente. Isso é para o mercado nacional. O mercado internacional, o Renato pode comentar mais à frente. Também temos operações de fomento no mercado internacional por feito para financiamento de alguns dos nossos clientes internacionais que não têm linhas de financiamento. Continuamos comprometidos em melhorar continuamente a nossa linha de produtos. Já investimos nesse ano aí 21 milhões no primeiro semestre em desenvolvimento, que é mais ou menos a metade daquilo que vamos desenvolver em P&D, né? Desenvolvimento de produtos aí para todo o ano, para 2022. Então, esse compromisso é para manter a empresa competitiva no mercado. Hoje, já em alguns momentos, percebemos alguns competidores asiáticos passando na nossa feira, nós temos nossos equipamentos, tirando fotos dos nossos equipamentos, que estão um passo à frente de alguns desses competidores internacionais. Então, mostra que temos condições tecnológicas aqui no Brasil de integrar o desenvolvimento desse tipo de solução e ser competitivo tecnologicamente. Para isso, contamos também com o apoio do FINEP, que nos dá toda a guarida de financiar esse P&D em prazos bastante razoáveis, que vocês vão perceber materializados aí no DRE que o Renato vai mostrar para vocês. E tivemos nossa empresa de tecnologia, em conjunto aqui com a Unicamp, desenvolvemos conseguimos registrar mais uma patente das diversas aí que estamos em desenvolvimento na companhia. Somos uma empresa de tecnologia e ter patentes faz parte do nosso futuro tecnológico, dominar a tecnologia na fronteira tecnológica. Próxima página, vocês podem observar um pouco como é que nós andamos aí no crescimento da receita. Quando nós olhamos uma perspectiva de ano, a gente sai de 2019 para 2021, com um salto de receitas, né, quase duplicando o tamanho da companhia em 3 anos. Esse ano, estamos construindo o ano ainda, um primeiro semestre que foi mais desafiador pelos motivos que eu citei. Por outro lado, foi absurdamente surpreendente no mercado internacional. Então, nós temos, nesse quadro da esquerda, que estou percebendo, a receita bruta total, que inclui a parte de equipamentos e a parte de serviços. Na parte da direita, vocês estão vendo somente a parte de equipamentos, né? Chegamos próximo a 400 milhões no ano 2021, e caminhamos aí para ter um ano performando muito bem também em termos de equipamentos. A margem bruta da companhia continua saudável. Claro que temos uma pressão de custo de escala no primeiro semestre e estamos trabalhando aqui no dia a dia para diluir ela no decorrer do ano. Próxima página. Pouco mais de detalhe aqui do mercado internacional. Enquanto a receita bruta da companhia cresceu aí no primeiro trimestre, no segundo trimestre 10%, as exportações cresceram muito mais. As exportações, só para vocês terem uma ideia do primeiro trimestre, segundo trimestre, praticamente dobraram, mais do que dobraram, primeiro trimestre, segundo trimestre. E se nós compararmos semestralmente, o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, 53% do crescimento. A receita obtida por exportação.
chegaria em receita no próximo ano. Ele começa a pensar numa rede praticamente um ano antes de nós entregarmos e faturarmos essa rede. É um resultado bastante surpreendente. Esse crescimento veio muito da América Latina, ou seja, aqui da América Latina ele fala espanhol, o crescimento internacional. Como comentei, uma primeira vez nos Estados Unidos, que ainda não está materializado nessa receita, alguma coisa da África e Europa que estamos desenvolvendo também como mercados internacionais. O DWDM é o motor, né, do crescimento. Os equipamentos são o que está puxando o nosso desenvolvimento internacional. Primeiro fazemos um meio de equipamentos, depois vamos entrar com as camadas de serviço para apoiar a operação desse equipamento no campo. Com isso, eu passo agora a palavra para o Renato, que vai comentar um pouco para vocês aí da formação do DAVA da companhia nesse semestre. Pessoal, falando um pouquinho do resultado da empresa, então, a Remar já colocou, a empresa manteve a margem bruta aí acima de 30%, mas já desde a estrutura de custos até a estrutura de despesas, sofrendo uma pressão forte inflacionária. Então, a gente viu um EBITDA bom e crescente, a gente fez 8,8 milhões no primeiro semestre, o primeiro TRI fizemos 3,5 milhões, segundo TRI já fizemos 5,2 milhões, trabalhando internamente para tornar as estruturas mais eficientes e conseguir mais redução de custos com fornecedores, o que vem na contramão com o que está acontecendo com o mercado. Tem uma pressão inflacionária muito forte no Brasil, tanto em mão de obra como despesas de viagem, que impactam muito o nosso resultado, principalmente em serviços. Uma pressão por aumento de componentes, que vem mundial, isso não é Brasil, aí é um momento do mundo, onde tem uma inflação global, e somada à escassez de componentes. Então, tudo isso estamos trabalhando para dar mais escala, para tentar ser mais eficiente ainda, como nós vimos sendo ao longo dos anos, buscando mais eficiência interna para compensar um pouco essa forte pressão inflacionária e a questão do fornecimento um pouquinho mais dificultado, principalmente para semicondutores hoje. Padtech frente aos concorrentes hoje, investir um pouquinho mais em estoque, deve ter visto no resultado, tanto quanto um pouquinho, acaba pagando um pouquinho mais para manter a entrega e conseguir ser a única que entrega em tempo recorde hoje em dia para os nossos clientes. Então, a gente acabou sacrificando um pouquinho o resultado para poder manter nosso nível de entrega e ser o parceiro dos nossos clientes, como a gente sempre foi. Então, estamos trabalhando constantemente para melhorar essa rentabilidade, porém, foi o primeiro semestre desafiador, ponto inflacionário e de abastecimento, que a gente conseguiu, com sucesso, mesmo com todo esse cenário complexo, manter o mesmo nível de receita do exercício anterior. Olhando as despesas da empresa, o Marco colocou, somos uma empresa que tem na engenharia e no desenvolvimento de produto o seu coração e continuamos investindo pesado, 21 milhões investidos no primeiro semestre, 13% da receita. Despesas administrativas e comerciais crescem um pouquinho, muito pela pressão inflacionária, principalmente de mão de obra, que teve realmente o crescimento na base de custos. E despesas financeiras, ela deu um salto aí de 4% para 7%, muito pela estruturação aí dos FDICs e dessa dívida que nós tivemos agora para proporcionar aí mais capital, mais recursos para o nosso P&D. Então, a estrutura de capital continua super sólida da empresa, vamos ver no próximo slide. Empréstimos de longo prazo, a relação curto-longo com essa dívida nova que a gente tomou agora foi para sair de 24% de dívida no curto prazo para 20%. O endividamento subiu um pouquinho para 93 milhões, mas toda dívida boa com o FINEP, que é uma dívida super saudável e com uma finalidade clara, que é financiar o P&D e financiar o desenvolvimento da empresa. Monetiar a nossa relação dívida-EBITDA, né, continua extremamente saudável, estamos falando em 0,6, isso é bem abaixo dos padrões de mercado. Então, estrutura super sólida de capital, todo endividamento bem no longo prazo, empresa bem segura no tocante à caixa. Olha a evolução desse endividamento no tempo. A gente abriu o ano com 83 milhões de dívida bruta, pagamos 11 milhões de juros de amortização, tomamos novos empréstimos, que basicamente, não tomamos FINEP para financiar desenvolvimento, a dívida boa, uma taxa muito competitiva e muito alongada. Terminamos com uma dívida bruta do semestre com 93,9 milhões, uma posição de caixa muito sólida para a empresa, 70 milhões de caixa, entre caixa equivalentes em caixa, 3 milhões de aplicações de garantia, terminando com uma dívida líquida de 20 milhões no ano. Então, resumo, é um momento em que, mesmo no momento adverso de economia não brasileira, não só no Brasil um pouquinho mais acerbado, mas também por um problema econômico global, a Padtech tem conseguido honrar seus compromissos, entregar e gerar resultado, mesmo nesse cenário todo adverso que estamos hoje, e vislumbrando aí um crescimento e boas oportunidades de negócio para o futuro. Muito bom, obrigado, Renato, obrigado, Dani. O que nós percebemos no dia a dia, que a companhia está na mão, está na ponta do lápis, aqui, como dizemos,
financeiramente muito bem estruturada, com garantia de liquidez de curto prazo, como vocês viram aí, o Renato comentou, temos condições de manter a empresa crescendo e atendendo as demandas do cliente, o que mesmo que implica aqui estocar um pouco mais dentro de casa para ter uma pronta entrega para os projetos de rede. Isso foi um desafio gigante. Nós estamos nos comparando com clientes, com fornecedores que têm levado mais de ano para entregar alguns projetos. Nós conseguimos, eu comentei aqui, chegamos a bater o nosso recorde, entregar um equipamento em menos de 24 horas operativo na rede do cliente que estava precisando de forma urgente. Então, nos diferenciamos com essa prontidão para resolver o dia a dia da conectividade de dados aí em todo o território. Territórios mais distantes, claro, a logística vai tomar um pouco mais, mas aqui no Brasil temos uma resposta extraordinária. Parte disso foi um esforço incansável da nossa engenharia, do nosso suprimento, em manter essa cadeia funcionando, né? Ou seja, desenvolver novos fornecedores, novas fontes, ajustar até alguns projetos de equipamento, trazer para dentro da nossa fábrica soluções que antes estavam fora daqui em outros territórios, nos ajudou a navegar e preparar a companhia para esse momento. E agora estamos navegando em fronteiras internacionais com esse DNA. Esse é um pouco o momento de preparar, aproveitar essa oportunidade para estar mais preparado para largar na frente aqui em mercados onde os nossos competidores estão andando de lado por conta da crise aí de microcomponentes aí que tem afetado o mundo todo. É isso, Dani. Acho que podemos abrir para as perguntas. Fique à vontade aí de abrir. Beleza, Raimar. Obrigada, Renato. A gente já tem algumas perguntas aqui. Bom, a primeira é uma pessoa questionando aqui, né, que existem várias métricas para avaliar o crescimento de uma empresa e uma delas o lucro líquido. E aí a pessoa comenta que esse ano a Padtech apresentou, né, um prejuízo de cerca de 8 milhões de reais, que ano passado a gente teve um lucro líquido de 25 milhões de reais. Então, querendo entender um pouquinho, apesar da companhia não dar guidance, o que a gente espera agora para o ano de 22, né? Se a gente consegue entregar resultados equivalentes, se a gente consegue recuperar a lucratividade, o que a diretoria pode comentar sobre isso? Eu vou começar aqui, mas rapidamente, esse também é um negócio de escala, né? Então, preparamos a companhia para crescer. Tem uma questão de escala, que no primeiro semestre as vendas poderiam, talvez a materialização das receitas poderia ser um pouco melhor. Isso reflete em escala. E o Renato vai comentar um pouco das pressões pontuais assim, que nós estamos vivendo, e nós todos estamos vivendo no mercado brasileiro e mundial aí, com a questão. Eu acho que o ponto importante, a gente tem toda a questão de variação cambial, que afeta um pouco o nosso resultado líquido. Esse é um ponto que acaba prejudicando um pouco. Mas operacionalmente mesmo, a empresa, a margem bruta, se comparar com os exercícios anteriores, já perdeu 2-3 pontos percentuais. Isso é muito devido à escassez de componentes. Acho que isso a gente é obrigado a buscar soluções alternativas, componentes alternativos, nem sempre são os mais baratos, mas garantem a entrega para o cliente. Então, isso é um ponto de pressão de custo, que a gente trabalha, óbvio, para desenvolver nossos fornecedores, melhorar a cadeia de fornecimento e conseguir ser mais competitivo. Isso é um trabalho constante. Na outra ponta, é uma empresa muito forte em mão de obra, principalmente de engenharia e em serviços, e a pressão inflacionária do Brasil, a conhecimento de todos veio, né? Temos aí uma inflação nos últimos 12 meses aí na casa de 2 dígitos, isso reflete nos custos, não tem jeito. Então, e despesas gerais da empresa, como viagens, que é algo que, comercial, óbvio, a pandemia ficou bem retraída, agora volta a viajar, volta a visitar os clientes mais presencialmente, nunca parou, mas agora numa escala maior. E o custo de viagem no Brasil, principalmente para a área de serviço, também é algo que o preço de passagem aérea, o preço de hospedagem, teve uma subida muito forte. Isso tudo trouxe uma pressão grande para o nosso resultado. O que nós estamos trabalhando é para reverter isso, ser mais eficiente, trazer mais receita, como o Raimar colocou, acho que tem espaço para crescer, e trabalhar o mais otimizado possível para recuperar essa rentabilidade. Então, temos possibilidade de repassar, isso acontece, né? Sim. Você repassa por clientes, a cada projeto tem um novo setup de custeio. O que aconteceu é que o custeio andou mais rápido do que o nosso ciclo normal de venda. Isso esperamos normalizar aí nas próximas rondas, né? Entre projetos e entregas. Obrigada. A nossa segunda pergunta aqui vem de uma outra pessoa, faz referência aos
contratos que os releases que a gente divulgou agora recentemente, nas últimas semanas, né? Então, de equipamentos DWDM com a empresa dos Estados Unidos, com a empresa do Rio Grande do Sul, a parceria com a FiBrasil para gestão de redes. Né? Ele comenta que não foram informados valores ou prazos envolvidos nesses comunicados e se a companhia poderia dar mais detalhes sobre o que foi vendido, o que está sendo fornecido e o que esses contratos agregam para a Padtech. Boa pergunta, né? Vocês perceberam dos Estados Unidos, né, que ainda nem está materializado aqui, mas para nós é um divisor de águas importante. Né? Temos todas as certificações operando nos Estados Unidos, uma equipe lá, uma base lá, para estar muito próximo do mercado americano. Então, para nós, é um evento bastante importante porque abre as portas de um mercado gigante, um mercado americano comparado com toda a América Latina, ele pode ser até maior. Por outro lado, nós estamos levando essa companhia a não ser uma companhia unicamente focada em equipamento. Temos uma parte importante de equipamento. Nós temos o valor dos PhDs, mestres, engenheiros, técnicos que trabalham na companhia aqui, para melhorar a rede dos nossos clientes, que podem ser usuários dos nossos equipamentos ou não usuários desse equipamento. Então, os nossos clientes, como aqui Brasil foi documentado aqui recentemente, nós temos diversos clientes semelhantes à FiBrasil, confiem em nós o monitoramento de parte ou, em algum momento da criticidade da rede, nos acessos para resolver a continuidade operacional dessa rede. Um problema ou de projeto, ou de continuidade, ou de monitoramento. Então, vocês vão perceber, nós acabamos de lançar agora no mercado uma plataforma para monitorar a infraestrutura das redes de telecomunicações, algo desenvolvido especificamente para as necessidades dos nossos clientes, tanto de atacado quanto de varejo, atacado aí são os grandes acordos de varejo, os grandes FTTH, que precisam de uma plataforma que os auxilie a monitorar como está avançando a rede. Nós não temos o pessoal de campo, mas temos a parte da engenharia mais profunda das redes aqui dando suporte à continuidade das redes. Então, a ideia é uma companhia de equipamentos, que ainda é muito forte em equipamentos, vai continuar forte em equipamentos, temos muito mercado aí pelo mundo para desenvolver, mas também se tornando muito forte em plataformas. O que são as plataformas? Um software mais gente, né? Uma parte automatizando essas rotinas das redes no dia a dia, monitorando a infraestrutura, e isso é uma aprendizagem do dia a dia. Né? Nós ajudamos a operar redes complexas há muitos anos. Tem muito conhecimento intrínseco aqui, que está sendo traduzido em forma de software para a programação dessas redes. Uma parte está carregada dos nossos equipamentos e outra parte vem como OIM, nós falamos de alguns serviços cada vez mais críticos que estamos capacitando dentro da companhia. Obrigada, Raimar. Nossa próxima pergunta, como não poderia deixar de ser, né, sobre o 5G. Como é que está o reflexo da entrada do 5G no Brasil nas atividades e nos resultados da Padtech? E quais são as expectativas, né, para os próximos anos? Eu vou dividir, boa pergunta, o 5G está na mídia, né? Eu já opero mobilidade há muitos anos. Então, o 5G realmente é a novidade do momento e às vezes estão sendo preparadas para o 5G. Eu imagino que algumas vezes há 2 anos estão sendo preparadas. Então, vou dividir a minha resposta em duas verticais, em dois pontos de vista. Do ponto de vista do DWDM, da conectividade ótica, parte da materialização já está nos resultados, outra está aqui no nosso pipe de vendas, né, nos projetos em curso, nas vendas em curso, algumas já dentro de casa e outras não. Que se refere a reforçar o backbone, as redes que dão suporte ao 5G, que estão sendo fortificadas e quem vai operar o 5G. Então, a fibra ótica, né, a capacidade alta de transmissão está se aproximando muito mais do site e com mais sites, né, com mais antenas de rede no mercado. Estamos só começando essa jornada de 5G no Brasil, mas eu imagino que o número de sites vai se multiplicar aí por muitos anos aí, com as redes móveis muito mais próximas, realmente, ao local de trabalho. O headquarters não pode ser essa sala de reunião, pode ser um andar, pode ser a sua casa, pode ser um local de eventos com várias antenas espalhadas pelo território. Então, isso está acontecendo. Um outro é a parte de rádio, né, que são as antenas que propagam, né, que transmitem o sinal das
redes 5G, da 4G, os celulares, os modems e tudo isso. Aqui nós estamos trabalhando em aliança com duas empresas. Uma é a Trop, que já opera no mercado nacional, e tem soluções muito boas de software de rede, já operativo em ambientes industriais, agrícolas, principalmente na fronteira agrícola, e uma empresa internacional, que é a Airspan, especializada naquilo que chamamos de redes abertas, onde você pode pegar equipamentos de vários fornecedores, softwares e outros fornecedores, ou seja, montar uma rede tailor-made, de forma totalmente aberta, que é o que nós acreditamos que é um bom caminho, tanto para as redes máquinas, as redes que operam grandes territórios, quanto para as que vão precisar de soluções específicas dentro de uma fábrica, dentro de um prédio, dentro de uma mina, dentro de uma área de navegação, coisas desse tipo que exigem expertise. Temos aqui dentro da Patec uma rede de 5G em laboratório já operativa, que é um ambiente parecido que vai estar funcionando no dia a dia aí no mercado brasileiro. Então, estamos com dois caminhos, um já materializado, um já totalmente equipado aqui, e um segundo que está em desenvolvimento e negociação aí com vários clientes em conjunto com essas alianças. A nossa ideia é não reinventar a roda, e sim pegar aí tecnologias que já são operativas, funcionais, totalmente inseridas no outro mercado e trazer isso para o ambiente brasileiro. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui que tem a ver com a Trópico, sobre redes privativas, que tem sido visto movimento da Trópico em portos para instalação de redes LTE 4G. E a pessoa questiona se a Padtech está trabalhando nesses projetos da Trópico também. Tudo aquilo que é conectividade para essa rede, citando esse exemplo, acaba caindo na Padtech, que é o seu core, conectividade cuidadosa para chegar na antena, para equipar a parte de transmissão, que já são nossos parceiros de jornada. Naquilo que é rádio, é diretamente para a própria. Esse modo deve escolher um bom companheiro de jornada no 5G, que já está operando aí 4G e 5G, na automação de atividades industriais. Uma atividade industrial, mina, fábrica, cada vez mais nós vamos ter processos que podem ser automatizados, sendo automatizados, e isso se reflete na produtividade do Brasil. Então, nós vamos continuar trabalhando em conjunto, com bons parceiros, o melhor parceiro do mercado brasileiro aqui, naquilo que é infraestrutura, preparando a transmissão de dados para o mês. Obrigada. Uma próxima pergunta, se a empresa tem olhado, se a Padtech tem olhado para possíveis M&As no mercado doméstico ou no exterior. O mercado, nosso desafio aqui é continuar crescendo a companhia, e o crescimento se dá vender mais no mercado onde nós atuamos, o mercado brasileiro. Nós estamos próximos, estamos fabricando aqui no Vale de Silício brasileiro, aqui, que é na região de Campinas, no Polo Tecnológico de Campinas. Então, fica muito fácil para nós entendermos a realidade dos clientes, como eu comentei, e atender bem o mercado. América Latina é o próximo passo, o terço já é verdade, executando, crescendo a cada ano, e está passando por um extraordinário momento de crescimento, principalmente naqueles países que não estão sofrendo tanto os efeitos econômicos decorrentes da pandemia, alguns países como Colômbia, Venezuela, América Central, Peru. Estamos abrindo a nossa operação no Peru também, Chile, alguns países têm andado um passo, vários outros ainda tentando se recuperar dos efeitos da pandemia. Então, esse é o mercado que crescemos consistentemente, é executar, tem ido muito bem. A nossa própria entrega tem feito a diferença para algumas redes que operam naquela região. Alguns clientes dessa região, grandes operadores de infraestrutura, já elegem a Padtech como únicos fornecedores da nossa prontidão de resposta, tanto em disponibilizar os equipamentos, quanto ter a mão de obra, a engenharia capacitada para dar o suporte. A tecnologia é absurdamente complexa para o dia a dia das operações, então ter gente que entenda dessa tecnologia de WDM e prontidão para ajudar a resolver as situações da rede é fundamental, e nós temos esse mix, né? Falamos, o marketing mix completo aqui, que vai do equipamento, serviço, suporte e atenção ao cliente, o meu telefone à disposição do Renato e toda aquela companhia, e toda a resposta para aquilo que acontece com ele. Então, esse é um caminho imparável da companhia e continuar crescendo por essa geografia. Obrigada.
Uma próxima pergunta aqui, uma pessoa pedindo para a gente comentar a questão da atuação do market maker, né, que foi contratado agora recentemente, mas que tem... A pessoa fala aqui que tem visto que nem sempre tem uma atuação que tem ajudado pouco na liquidez do papel. Então, se vocês pudessem comentar como é que a companhia tem visto a atuação do market maker. Acho que não é o market maker, né? É o mercado como um todo. A gente viu com o aumento da taxa básica de juros, a gente viu claramente a poupança brasileira da pessoa física, de alguns investidores migrando de ações, migrando da bolsa para renda fixa. E esse é um movimento unilateral. O market maker, ele é até difícil a gente avaliar hoje, pensando friamente, se ele está sendo positivo ou negativo, porque na prática a gente está com um movimento de saída só da bolsa. Então é muito difícil até criticar o trabalho dele. Eu acho que a ação tem flutuado, mas tem flutuado muito por um momento de mercado, onde tanto ações blue chips aí quanto mais, eu diria até as small caps e middle caps são quem estão apoiando na bolsa. Todo mundo está... É um movimento de saída, isso espera que se reverta quando a economia começar a estabilizar um pouco, o período eleitoral passar por isso, a gente espera que se estabilize, espera que a taxa de juros básica volte a níveis aceitáveis, que o nível que está hoje é algo claramente para proteger a inflação, então isso tem que recuar. Para lá para frente a gente vê o dinheiro migrar de novo para a Bolsa de Valores, e aí sim, você tem um fluxo em duas direções ali na Bolsa, onde o market maker pode atuar bem, né? Acho que não é muito difícil até criticar o trabalho hoje. Eu acho que é um momento do mercado como um todo. Acho que o market maker, acho que ele não conseguiu nem se mostrar nem efetivo nem inefetivo para a gente. Acho que é difícil para o market maker operar no mercado unilateral. Acho que esse é o ponto. A gente tem uma outra pergunta aqui que remete à época da transação comercial com a Equinox, né, em 2019. Então, foi dito que a Padtech poderia ser uma exportadora de switches para a Europa, e se essa parceria realmente aconteceu, se foi desenvolvida, se está no pipeline, como é que a companhia comenta isso? Boa pergunta, alguém que acompanha o setor no detalhe, né? Nós tínhamos, desde 2015, 2016, né, a companhia tem feito alguns ajustes no seu portfólio, né, de soluções. Teve uma operação que ela vendeu a sua unidade de cabos submarinos, né, cuida das soluções eletrônicas do projeto para a rede de cabos submarinos, saiu do portfólio da companhia, e esses recursos foram investidos em melhorar o portfólio das redes, da CWDM, para atender, né, a profusão que hoje no mercado de fibra ótica no Brasil e no mundo. Então, os equipamentos melhor para estar focados naquilo que é o dia a dia das redes terrestres. Nós ainda podemos atuar na rede submarina, naquilo que está em terra. Imagina um cabo submarino entrando no oceano, a estação de terra, tudo aquilo que vai ali dentro, né? Nós podemos suprir e suprimos. Nós vendemos para algumas das operadoras de cabo submarino naquilo que é terrestre. Não podemos molhar o nosso pé na água salgada ou doce, nós podemos atuar por aí, atuar naquilo que é o nosso core, que é a transmissão óptica de altíssima capacidade de transmissão da sociedade. Outra unidade que foi vendida, que foi em parceria tecnológica da Equinox, foi a unidade de OTN, que junta switches com, um pouco aqui, né, com simplificar o conceito, para não entrar no detalhe, a parte de switch com a parte fotônica, com as redes aí que operam alguns grandes nós de transmissão de dados no Brasil, as grandes carriers internacionalmente. Então, hoje, a Equinox é dona dessa tecnologia e nós vendemos essa tecnologia, passamos a ser clientes, podemos ser usuários desse desenvolvimento que aconteceu aqui no Brasil. Então, nós atuamos em parceria tecnológica com a Equinox nessas redes, quando desenvolvidas no território brasileiro. A Equinox vende isso aí em geografia global, mas nós também temos acesso a essa mesma tecnologia. Então, em resumo, é isso, né, Renato? Isso. Muita coisa. É uma parceria contínua, estão aqui no centro de pesquisas aqui em Campinas também, e tem sua operação internacional lá também. Aqui é partilhar o desenvolvimento de soluções muito caras com mais pessoas. Então, é uma questão de reduzir custos, otimizar o investimento de P&D, que é muito pesado. Quando nós investimos aí da receita por dia, se trata de otimizar esse investimento em desenvolvimento com mais parceiros, sempre que possível, né, sem alimentar a concorrência diretamente. Tem alguém aqui que
Se aparecer algumas pessoas aqui para compartilhar a tecnologia, não passam da porta de entrada do prédio, né? Outros são bem-vindos. Então, isso é a forma de atuar no mercado. As redes de telecomunicações são muito parecidas, né? Quando é necessário colaborar para diminuir gastos ou impactos ambientais, é bem comum e é o que nós fazemos hoje em dia. Mais uma pergunta aqui, ainda para mercado de capitais, né? A pessoa pergunta quais estratégias a Padtech vem desenvolvendo para atrair novos investidores para o papel e tentar trazer uma base mais de fundos institucionais, de investidores institucionais, fundos de investimento, melhorar ali a liquidez do papel. A gente continua trabalhando para mostrar a empresa, a gente conversa com bastante fundos de investimento, conversamos também com pessoa física que movimenta bastante papel hoje, mas conversamos constantemente com fundos de investimento, trazendo para conhecer o papel, conhecer a empresa, né? Entender mais o nosso negócio, que não é um negócio trivial, né? Nós não estamos na casa do cliente, nós estamos na casa o nosso cliente é que chega na casa de vocês, então fazer conhecer um pouquinho mais o que a tecnologia, o que a Padtech faz, isso é uma constante. Mas, como a gente falou na outra pergunta anterior, né, é um momento de mercado onde o dinheiro não está fluindo para a Bolsa de Valores em geral. Então, o trabalho nosso é continuar, a gente sempre fala aqui para vocês, continuar entregando resultados consistentes, tentar continuar mantendo a empresa num patamar de receita bom, num patamar de margem de resultados bons, uma estrutura de capital estável, na ponta da tecnologia, isso, quem entende um pouco do nosso negócio vê que nós estamos, não devemos nada para nenhum competidor nosso, e continuar sendo o parceiro que nós somos dos nossos clientes hoje, acho que isso, e mostrar isso para cada vez mais gente. Então, temos conversado com muito investidor, apresentado bastante empresa para bastante gente, mas é um momento de fuga de capital da Bolsa ainda. Espero que isso se reverta aí, espera que no médio prazo se reverta, e esse a gente volta. A Padtech já está conhecida e cada vez mais, né, conhecida por todos os tipos de investidores. Obrigada, Raimar. Obrigada, Renato. Acho que com isso a gente conclui aqui a apresentação. A gente não tem mais nenhuma questão, então a gente conclui a apresentação dos resultados do segundo TRI. Muito obrigado a todos. Vejo vocês aí no próximo trimestre. Com muita novidade aí para vocês. Obrigado. Abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.